A paz do Senhor Jesus Cristo. Estou trazendo essa mensagem para você da parte do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra de fé, uma palavra de confiança, uma palavra de ânimo, uma palavra com propósito, uma palavra de conhecimento espiritual com espiritual, para que você entenda o que o Senhor quer falar comigo e com você. Num momento como esse, de muitas angústias, preocupações, muitos estão desesperados, porque é algo muito sério que está acontecendo nessa terra. Em vários e vários países, a gente tem visto e assistido os noticiários, né, que tem acontecido no mundo. Em outros países, calamidades, né, mortes, mais do que outros, mas é uma coisa muito séria. Muitas vezes vemos muitas pessoas brincando, muitas pessoas zombando, não levando a sério, mas é como as Escrituras Sagradas diz, nem todos vão acreditar que as coisas é séria. Nem todos vão levar a sério. As pessoas não estão levando a sério nem o que Deus está falando. Mas eu creio que você, sendo uma pessoa humilde, uma pessoa aquebrantada, uma pessoa que quer aprender com a palavra de Deus, eu creio que você não vai ignorar a palavra de Deus como muitos têm feito. Porque o que está acontecendo neste mundo já está escrito há mais de 2000 anos atrás. Jesus profetizou, dizendo para os seus discípulos ali em Mateus 24. Mateus 24, Jesus, do verso 3 em diante, Jesus diz sobre os sinais da sua vinda, da sua segunda vinda. Virão guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, pestes, doenças, escândalos, ofensas, esfriamento no amor, na família, principalmente dentro da igreja, entre o povo de Deus. Nós estamos vendo um cenário real nos dias de hoje, aquilo que o Senhor tem falado há mais de 2000 anos atrás e tem se cumprindo nos nossos dias. E que o Senhor possa abrir o teu entendimento, que o Senhor Jesus possa te ajudar, para que você possa aprender com a palavra dele. Que ele possa abrir o teu entendimento e o meu entendimento. Irmãos, como um momento como esse, de uma grande tempestade, de uma grande luta, né, contra uma enfermidade que está aí assolando o mundo todo, matando pessoas, amedrontando outras, desesperando outras, né? E não é só enfermidade, está vindo uma calamidade pública no governo, a sociedade está muito preocupada com muitas coisas que pode acontecer, né? Faltar alimento, acontecer muitas coisas que a gente sabe que está sujeito a acontecer. Só que eu e você, nós temos que acreditar nessa palavra, naquilo que Jesus nos ensina, por fé. Não deixar o medo, a angústia, o desespero entrar em nosso coração. Porque Jesus, ele está no controle de todas as coisas. E eu gostaria de compartilhar essa palavra com você. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, o título diz assim: A tempestade apaziguada. É uma passagem bem conhecida, mas uma palavra tremenda para que seja aplicada nos dias de hoje e em todos os momentos da nossa vida, né? Não só por causa do que está acontecendo neste momento, mas o tempo todo a gente só vê tragédia neste mundo. Amém? Mas que nós devemos confiar no que o Senhor vai falar ao nosso coração. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos estar lendo. Acompanhe na Bíblia. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo.
sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? Perguntaram para Jesus. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. No 40. E Jesus disse aos seus discípulos: Por que estáis tão temerosos, com medos? Como não têm fé? Ou seja, como se vocês não têm fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus. Irmãos, é uma passagem tremenda que fala quando Jesus e os seus discípulos eles estavam ali na beira do mar e decidiram atravessar para o outro lado. E ali deixaram aquela multidão que Jesus ali ensinava sobre o reino de Deus. Já era de tardezinha. E ali Jesus fala: vamos para o outro lado do mar. E ali os discípulos entraram no barquinho que Jesus estava. E não só foi aquele barco para o outro lado. A Bíblia diz que foram outros barquinhos também, acompanhando Jesus, o barco que Jesus estava. E a Bíblia diz que veio um grande vento, uma grande tempestade. Ondas tão altas que cobriam o barco. Ondas tão altas que estavam enchendo aquele barquinho de água. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no fundo do barco, com a sua cabeça inclinada em uma almofada. E os discípulos entraram em desespero e acordaram Jesus. E disseram: Senhor, o Senhor não se importa se a gente perecer, se a gente morrer? Olha o vento, olha a tempestade, olha essas ondas. E a Bíblia diz que Jesus se despertou, Jesus acordou e repreendeu o vento e o mar. Jesus disse: Acalma-te, vento, e ordenou o mar para que se calasse. E a Bíblia diz que naquele momento houve uma grande bonança, uma grande tranquilidade naquele mar. E Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Por que estão com tanto medo? Por que vocês estão tão atemorizados? Por que vocês estão tão desesperados, aflitos? Será que vocês não têm fé? Como vocês não tivessem fé em mim, depois de ver tantas coisas? E aqueles homens olharam um para o outro e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar o obedecem? Oh, glória a Deus! Irmãos, o que nós entendemos com esta palavra para os nossos dias de hoje, nós temos que extrair essa palavra que foi falada há mais de 2000 anos atrás, mas aplicar ela na nossa vida hoje, porque essa palavra ela foi falada lá atrás, ela se cumpriu para muitos, está se cumprindo e vai se cumprir. Passará os céus e a terra, mas a palavra ela não passa. Do jeito que ela foi dita naquele tempo, ela é dita para nós nos dias de hoje. Ela não muda. Jesus não muda. Deus não muda. Jesus ele diz
que passa os céus e a terra, mas a palavra dele não muda. Ela é a mesma. Foi para aqueles que passaram, é para nós hoje e para os que virão. A palavra de Deus é a mesma. O Senhor quer falar comigo e com você, num momento tão difícil como esse que nós estamos passando. Irmãos, e olhando para essa passagem, o cenário que nós estamos vivendo hoje, eu digo até o povo de Deus, o povo que já tem um conhecimento da palavra, mas também incluindo todo o ser humano. Porque aqui a Bíblia diz que estava tanto os discípulos de Jesus, junto com Jesus naquele barquinho, mas também no mar havia outros barcos. Eles não estavam sozinhos naquele mar. E é justamente o cenário que está aqui acontecendo nos dias de hoje nessa terra. Em meio a essa tempestade, em meio a esse grande vento, essas grandes ondas que está acontecendo neste mundo, enfermidades, guerras, doenças, maldades, suicídios, tantas mortes. Isso representa uma grande tempestade. Quantas pessoas não estão aflitas, com medo de morrer? Quantas pessoas não estão desesperadas, preocupadas, se vai sobreviver ou não? Sem saber, sem ter resposta, sem ter solução. Como aqueles discípulos naquele momento, quando se depararam com aquela situação. Mas a Bíblia diz que há uma esperança. Como houve uma esperança para aqueles homens, para aqueles barquinhos que estavam naquele mar, naquele momento, de tão grandes tempestades, de ondas gigantescas que cobriam, passavam por cima do barco e estavam inundando aquele barquinho. E os discípulos desesperados, com medo de morrer, sem saber o que fazer, mas eles entenderam que eles tinham que acordar Jesus. Eles tinham que clamar a Jesus, porque Jesus era a solução. E a Bíblia diz que eles acordaram Jesus em meio àquela tempestade, em meio àquelas ondas. E a Bíblia diz que Jesus, se despertando, ordenou ao vento e o mar, as ondas do mar, para que se calasse, se acalmasse. E na mesma hora houve uma grande bonança, uma grande paz naquele mar. E eu entendo com essa mensagem que aquela bonança não só foi para os discípulos de Jesus, não só foi para aquele barquinho que estava o povo de Deus, mas foi para todos os que estavam dentro do mar. Assim também, irmãos, trazendo para os dias de hoje, trazendo para o cenário que nós vivemos hoje, não é diferente. Nós estamos vendo pessoas com medo de morrer, pessoas desesperadas, sem saber o que fazer, pessoas que não sabem mais no que confiar, buscando resposta do homem, buscando resposta, colocando a esperança dele em pessoas, em homens. Mas tem momentos na nossa vida, como esses discípulos, que é só Jesus que pode nos ajudar. É só Jesus que pode trazer a paz. É só Jesus que pode trazer a bonança em meio à tempestade, em meio às guerras, em meio às lutas, em meio a tanto cenário que nós vivemos neste mundo. É só Jesus que pode dar ordem e cessar tudo. E muitas vezes nós perguntamos, mas por que Jesus ainda não cessou tantas coisas? Por que Jesus ainda não ordenou essa tempestade gigantesca? Essas ondas gigantescas que estão sobre essa terra, de tantas desgraças e misérias que têm acontecido com a raça humana? Por que Jesus ainda não acalmou? Há uma resposta muito clara, que eu e vocês temos que compreender, que Jesus
Ele quer que eu e você confie nele. É necessário que se cumpra todas essas coisas. A Bíblia diz, mesmo Jesus estando dentro daquele barco, preste atenção, houve tempestade, houve vento, e não é diferente nos dias de hoje. Irmãos, o que eu e você precisamos entender, que dentro desse barco, se eu e você estivermos dentro desse barco que Jesus está, este barco, quando nós clamamos a Ele, quando nós suplicamos a Ele, Ele é poderoso para acalmar o mar. Porque Ele mesmo diz, vinde a mim, Mateus 11, 28 em diante. Peço que você abra lá, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha aqui, meu irmão. Aqui está o segredo. Como que você se encontra neste momento? Como você tem olhado para este mundo, para essa tempestade que está acontecendo? De tantas coisas. Não é só o coronavírus, não é só isso. É muitas coisas. É muitas enfermidades que estão matando mais do que esse vírus. É muitas mortes, é muitas maldades, é muito oportunismo, é muito coração do ser humano. A gente vê tantas pessoas se aproveitando da desgraça dos outros. E aquilo ali você vendo tantas coisas, bate uma aflição, bate uma angústia no teu coração, desespero. Aonde vai parar este mundo? Aonde nós encontraremos a solução para tudo isso? Jesus. É estar no barco com Jesus. Não pular do barco. Não pule do barco. E esse barco é a palavra de Deus. Como assim o Senhor ensinou nos dias de Noé? Lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus olhou para a humanidade, vendo tanta maldade, vendo tantas tragédias, o coração do homem cada vez mais crescendo em maldade, desprezando a Deus, desprezando as coisas de Deus, desprezando o que era bom, o que era amor, o que era justo. Deus, olhando para a terra, viu que a Bíblia diz que Deus se entristeceu de ter criado o ser humano, por ver o ser humano se autodestruindo, vendo tanto orgulho no coração do ser humano. E a Bíblia diz que Deus achou um homem justo, viu graça em um homem chamado Noé. E a Bíblia diz que Deus divinamente falou com Noé. Noé, constrói uma arca, um grande barco, porque eu destruirei, enviarei um dilúvio sobre essa terra. Porque o coração do homem cresce a cada dia em maldade, despreza o amor, o respeito, a justiça. E eu vejo graça em você, Noé. Eu vou dar um tempo, 120 anos. Constrói essa arca. E a Bíblia diz que Noé, por 100 anos, construiu essa arca. Irmão, agora para pensar. Imagina
um homem passar 100 anos construindo uma arca, em um local que não chovia, um deserto, um lugar que... Imagina as pessoas olhando para aquele homem construindo aquela arca. Imagina aquelas pessoas naquele tempo ouvindo o que Noé falava, pregando, dizendo para que eles se arrependessem e viessem e voltassem para Deus. Que eles parassem de fazer tanta maldade, de tantos pecados. Mas aqueles homens zombavam, chamavam Noé de louco, velho louco. Agora preste atenção, olha nos dias de hoje. Faça uma análise, como que está o homem hoje? Imagina Deus olhando para esse mundo nos dias de hoje. A Bíblia diz que quando completou os 120 anos, Deus veio, Noé cumpriu, obedeceu o que Deus tinha falado. E Deus falou, Noé, entra dentro da arca. Eu enviarei de 2 em 2 animais de cada espécie. Deus enviou. A Bíblia diz que 8 pessoas entraram dentro daquela arca. A família de Noé, daquele que obedeceu, aquele que acreditou, aquele que levou a sério, aquele que não duvidou, aquele que se esforçou por 100 anos construir uma arca em meio a um lugar que não via chuva. Mas ele acreditou naquilo que Deus falou para ele, que viria o grande dilúvio e varreria toda essa terra. E a Bíblia diz que Noé entrou dentro da arca com sua família, os seus 3 filhos e as suas 3 noras e a sua esposa. E todos os animais que o Senhor enviou. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. E depois de alguns dias ainda eles lá dentro, se eu não me engano, 6 ou 7 dias, começou a pingar sobre a terra. Começou a cair chuva, a pingar e aumentar. E a chuva não cessava. Agora você imagina aquelas pessoas que zombaram de Noé, aquelas pessoas que não levaram a sério aquilo que Deus tinha avisado para Noé e Noé avisava para aquele povo. Eles zombavam, eles riam, eles não se importavam, eles continuavam nas suas práticas, pecando contra Deus. Irmãos, não é diferente nos dias de hoje. Hoje a arca é essa aqui. Jesus diz, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a salvação da vida eterna. Porque ela testifica de mim. A nossa vida tem que estar dentro dessa arca. Eu e você temos que estar dentro dessa arca. Porque está vindo aí um grande dilúvio. Está se cumprindo esse tempo. Como se cumpriu nos dias de Noé. Deus ele determinou um tempo. E esse tempo na graça foi determinado pelos sinais. O tempo da vinda de Jesus é anunciada pelos sinais. Como o próprio Jesus fala lá em Mateus 24. Virão guerras, multiplicarão os falsos profetas, rumores de guerras, pestes, doenças, maldade, o amor esfriando na família, pai contra filho, filho contra pai. Olha hoje, os filhos não obedecem mais os pais, não tem mais um amor na família. Será como nos dias de Noé, a vinda do Filho do Homem? Lucas 17, 26. No 28 diz também será como nos dias de Ló. Não foi diferente também lá em Gênesis 19 com Ló em Sodoma. Deus avisou, mandou os anjos para destruir aquele lugar. Porque Deus não estava se agradando do pecado do ser humano naquelas cidades de Sodoma e Gomorra, e naquelas cidades circunvizinhas, seja aquelas cidades vizinhas. Deus, aquela ali não estava cheirando bem a narina de Deus, o pecado, a depravação, o homossexualismo,
o lesbianismo, pai com filho, filho com pai, mãe, era algo nojento. Se você ler as histórias de Sodoma e Gomorra, a prostituição, tanto que as filhas de Ló teve relação com ele, e elas dizem que elas aprenderam daquele jeito, que era para procriar. Tudo bem que ainda não tinha o incesto, porque o incesto veio na lei de Moisés, a partir de Levítico. Mas é pecado desde o princípio, filha com pai. E mesmo assim, porque aquela prática era normal em Sodoma e Gomorra. Era nojento. E olha os dias de hoje, irmão. Será como nos dias de Ló? Os anjos tirou Ló e a sua família de dentro de Sodoma porque ia chover fogo. As pessoas, quando Ló avisou aquelas pessoas, os seus genros, eles zombaram de Ló. Não acreditaram em Ló, que Deus enviaria fogo naquela cidade. E aconteceu, depois que os anjos tirou Ló. Felizmente a mulher de Ló olhou para trás, que não podia, porque ela ainda estava apegada nas coisas dessa terra, nas coisas materiais. O coração dela ainda pendeu para as coisas que ficaram. Talvez foi uma angústia muito grande. Imagina hoje, Jesus está voltando, será como nos dias de Ló? As pessoas não levaram a sério. Olha os sinais que está se cumprindo. O que se falta se cumprir mais nessa terra? Muitos não acreditam que é o chip, a tecnologia, a moeda única mundial, que é um sistema digital. Eu tenho um pequeno comércio, hoje dinheiro praticamente não entra. Hoje é tudo cartão, tudo é chip. Vai chegar o tempo que tudo vai ser pelo chip. Está sendo mandado embora aí tantos cobradores das empresas, tudo tecnologia, cartão. Não precisa catraca, não precisa cobrador cobrar, porque o próprio vai ser tudo eletrônico. Futuramente, o próximo tempo aí, vai ser tudo isso, a tecnologia vai tomar conta. Vai vir um chip, um controle. Se nem Deus controla o ser humano, amarra, Deus ele dá o livre-arbítrio, a pessoa escolhe se quer ou não, e nem por isso Deus já... Existe o castigo, sim, pelo pecado, pelas coisas errantes das pessoas, mas Deus ele não prende o ser humano. Deus ele deixa você escolher. Imagina um homem, agora Satanás ele quer prender o homem a adorar ele à força, a fazer o que ele gosta, o pecado, para levar as pessoas para o inferno. Está se cumprindo, meus irmãos. Não vamos brincar. Jesus está voltando. Mas nós temos que estar dentro desse barco, independente dessas tempestades que estão acontecendo. Jesus ele vai acalmar a tempestade na vida daqueles que confiam nele. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, independente. Jesus ele disse, ele sabia que eu e você passaremos por aflições, por angústia, mas ele diz lá em João 16:33, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em João 14:27 ele diz que a paz que eu vos dou não é como o mundo dá. Não se atemorize, não se desespere, tenha paz. Porque Jesus está no controle de tudo, daqueles que obedecem a Ele. Agora, se eu e você não entrar dentro dessa arca, irmão, vai vir o dilúvio, vai vir o fogo, vai vir o enxofre e vai pegar aqueles que não querem dar ouvido. Mas Deus, ele é vingador. Deus não, ele está avisando. Ele enviou o Filho dele para morrer por mim e por você. Ele está nos dando uma chance da gente conhecer Ele, abrir o coração para Ele, para que o Espírito Santo dele venha te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele quer te ensinar como você entra dentro dessa arca. Existe uma aliança. E essa aliança é através de Cristo, do sangue derramado do Cordeiro. Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, para levar nossas enfermidades. Cristo, ele morreu, o propósito dele foi para nos perdoar, para tirar tudo aquilo que Satanás lançou sobre a humanidade, que era o pecado, como lançou sobre Adão. Pelo pecado de Adão, a morte reinou no mundo, de Adão a Moisés, mas através de Cristo, a morte foi vencida.
Como? Quando eu e você abre o coração para Cristo, Ele nos perdoa, Ele nos ajuda, Ele tira o fardo pesado que nós carregamos neste mundo, a tristeza, o desespero, a falta de esperança. Ele acalma os ventos, Ele acalma as tempestades, irmãos. Dá uma chance para Jesus entrar na tua vida enquanto há tempo, para que você não venha perecer como aqueles que pereceram nos dias de Noé. Que a Bíblia diz que quando veio o dilúvio, levou a todos. A Bíblia diz que quando Ló e a sua família saiu de Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre, é o que está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 3. O mesmo juízo que foi guardado por dia de Noé está sendo guardado para os dias de hoje, mas só que agora vai ser fogo. Quando Jesus voltar, está muito próximo. O que marca o tempo da vinda de Jesus é os sinais. Porque Jesus diz lá em Mateus 24, olha para a figueira, quando ela estiver brotando, os seus ramos, os seus frutos, esteja apercebido, porque eu já estou à porta, eu já estou voltando. Seja como as 5 virgens prudentes, não seja como as nécias, as tolas, que não estão guardando os seus azeites e não estão carregando as suas lamparinas, que é essa palavra, praticando essa palavra na sua vida. Não está dando ouvido para essa palavra. Irmãos, é muito sério. Abre o coração para Jesus. Abre o coração para Jesus. Jesus, Ele quer te ajudar. Ele quer estender as mãos dele para te trazer para dentro do barco. Porque esse barco ele vai chegar do outro lado. Vai vir tempestades. Vai vir ventos. Vai vir ondas gigantes contra nossas vidas. Porque Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós estivermos dentro desse barco com Jesus, nós vamos chegar do outro lado. E o outro lado é onde a grande vitória é a nossa vida eterna, a salvação da nossa alma, para morar para sempre no céu com Jesus. Creia nessa palavra. Não faça como as pessoas fizeram naquele dia de Noé, que duvidaram, que não levaram a sério e veio o dilúvio. Não faça como também nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, que eles não levaram a sério e veio fogo e enxofre do céu, castigando. E não queira duvidar que vai vir novamente, porque vai vir, porque está escrito. Deus está avisando antes que aconteça. Deus avisou antes que acontecesse essas coisas aí. Deus já está avisando aqui, ó. Jesus já está avisando desde há mais de 2000 anos atrás que aconteceria essas coisas. E nós estamos contemplando com nossos olhos. Será que a gente ainda vamos duvidar do que irá acontecer ainda? É tempo da gente entrar dentro desse barco, da gente abrir o coração para Jesus e deixar Ele cuidar de nós, para Ele levar nós para a salvação eterna, onde não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais choro. Ele secará nossas lágrimas junto com Ele, porque Ele diz lá em João, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, crê em mim também em Deus. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu irei preparar a morada para vós, e voltarei para levar vós para mim mesmo. Creia nessa palavra. E no 6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Ele é a palavra. O barco é Cristo. Temos que obedecer, ser humilde como Ele e aprender com Ele através do Espírito Santo, porque Ele vai nos ajudar. Ele vai acalmar essa tempestade. Ele vai nos dar a verdadeira paz, a paz de Cristo. Em meio às lutas, em meio às guerras, mas nós vamos ser mais do que vencedor, porque nada pode nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe e guarde essa mensagem no teu coração e creia. Entre dentro desse barco, porque dentro desse barco está o Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.